Olá, meu nome é Alexandre Magno. Iremos dar início a uma série de vídeos conhecendo o sistema FinanceMaster. Nesse vídeo, iremos explorar inicialmente o modo de emissão de nota fiscal. Bem, dando início a esse vídeo, iremos demonstrar todas as nuances possíveis para a gente emitir de maneira correta uma nota fiscal eletrônica no sistema FinanceMaster. Bem, inicialmente a gente vai primeiro abrir o sistema e efetuar os nossos dados de login. Bem, nesse momento a gente vai agora localizar no sistema o gerenciador de nota fiscal. Tá? Esse procedimento é feito em movimento, faturamento, gerenciador de nota fiscal, ou então podemos utilizar o atalho Ctrl F8. Aqui ao lado a gente pode ver, eu colocando o mouse, a gente vê os principais atalhos do sistema, que são os atalhos que eu chamo de acesso rápido. Podemos ver logo aqui que nós temos F8 para abrir a nota fiscal e Ctrl F8 irá abrir o gerenciador de nota fiscal. Nesse primeiro exemplo, a gente vai primeiro utilizar o gerenciador de notas. Tá? Depois a gente vai ver que a nota fiscal, o próprio F8, ele já está incluso dentro do gerenciador. Então, o gerenciador ele torna o processo mais intuitivo, mas isso não tira, vamos supor, a possibilidade, se você se sentir mais amigável, sentir de maneira mais fácil, trabalhar simplesmente com o F8. Tá? Eu vou mostrar as duas maneiras para a gente conseguir, mais para frente, fazer uma melhor vamos dizer, seleção de acordo com o nosso gosto. Tá? Bem, então iremos abrir o gerenciador de nota fiscal. E no gerenciador de nota fiscal, a gente vai efetuar o início de uma nova nota fiscal. Tá? Então, fazendo assim um pequeno resumo do que o gerenciador vai fazer para você. Bom, o gerenciador, tecnicamente, ele vai listar as notas que foram emitidas no período do mês corrente. Tá? Então, no nosso caso, no nosso exemplo, a gente não tem nenhuma nota emitida ainda. Bem, fazendo um pequeno resumo das principais funções do gerenciador de nota fiscal, a gente tem primeiramente aqui uma lista, né, como eu falei anteriormente, das notas que foram emitidas no mês corrente. Aqui logo embaixo eu tenho os totalizadores das notas que estão listadas em cima, só fazendo uma observação. O sistema irá fazer a separação de acordo com o status da nota. Então eu vou ter as notas que eu digitei, mas eu não enviei. Eu vou ter aqui em azul as notas que estão aguardando autorização. Tá? Em verde eu vou ter as notas que foram autorizadas. Em amarelo as notas que foram denegadas. Denegadas são as notas que eu digitei, enviei e por algum motivo elas foram recusadas. Então o sistema vai considerar como denegado. Tá? Eu tenho as notas que estão canceladas em vermelho ou inutilizadas, também em vermelho. Lembrando que o cancelamento e a inutilização são dois recursos, são duas situações distintas. Tá? O cancelamento são as notas que eu já enviei para a Cefaz e por algum motivo precisei cancelá-la. Lembrando que o cancelamento atual vigente, de acordo com a Cefaz, é 24 horas. Quer dizer, se eu emitir uma nota fiscal hoje às 9, eu só poderei cancelar essa nota até amanhã às 9 da manhã. Tá? E a inutilizada são as notas que eu digitei, não mandei para a Cefaz em nenhum momento, simplesmente pulei essa nota e gerei outra. Então, por algum motivo, eu quero tirar essa sequência. Então, eu também preciso fazer o processo de inutilização. Isso é feito também informando a Cefaz que, olha, eu não vou, por exemplo, quando eu faço o cancelamento, eu peço para cancelar, a nota foi gerada e foi autorizada. A inutilizada ela não chegou nem a ser autorizada pela Cefaz. Mas mesmo assim, eu preciso falar assim, Cefaz,
essa nota fiscal eu não utilizei. Então essa numeração eu não vou mais precisar dela. Então anota aí que eu não vou mais utilizá-la. Entendeu? Então a inutilização é um processo diferente do cancelamento. Tá? O cancelamento foi autorizado pela Cefaz e quando eu inutilizo eu nem cheguei a enviar para a Cefaz. Mas mesmo assim eu preciso informá-la que esse número não será mais utilizado em nenhuma autorização futura. Tá? Logo abaixo nós temos os botões de ação do gerenciador, né? O botão novo, o botão editar. Olha aqui uma particularidade nesse terceiro botão, excluir. Ao clicar nele, eu vou disponibilizar 3 situações: cancelar, inutilizar e excluir. Tá? Primeira opção, aquele caso que a gente falou anteriormente, são as notas que eu enviei para a Cefaz, elas chegaram a ser autorizadas pela Cefaz e por algum motivo eu preciso cancelá-la em 24 horas. A segunda situação, inutilizar, é o caso que a gente também conversou há pouco. Gerei a nota, não cheguei a enviar para a Cefaz, a Cefaz não chegou nem a recebê-la, nem a autorizar, mas por algum motivo interno, eu não quero mais usar essa sequência. Então eu utilizo a inutilização. E a opção excluir. Tá? Essa terceira opção é uma exclusão física do sistema. Lembrando que o sistema ele só vai permitir eu efetuar a exclusão das notas fiscais que ainda não foram autorizadas. Tá? Então, se a determinada nota fiscal chegou a ser autorizada ou, por algum motivo, eu cheguei a cancelá-las também, em nenhum momento eu vou poder excluí-las. Tá? Até para a gente não perder o nosso controle de emissão de documentos fiscais. O próprio sistema ele vai barrar essa situação. Tá? Nós temos o quarto botão, que é o botão imprimir. Tá? Nós temos também o botão de enviar em NIFE, que é o botão que a gente vai pegar o arquivo que a gente digitou e de fato enviar para a Cefaz. Nós temos o botão consultar, tá? Que são situações de consulta que eu posso fazer na nota fiscal. Eu vou ter a situação de verificar o status do web service. Tá? Geralmente a gente vai usar essa opção quando eu estiver emitindo a nota fiscal, eu não estiver tendo resposta. Ou o sistema vai avisar que o tempo limite de retorno estourou. Então a gente utiliza essa opção para verificar se o serviço de autorização de nota fiscal da Cefaz, se ela está funcionando. Tá? Que acontece em casos, claro, isso não acontece sempre, mas em algumas situações vai acontecer do serviço estar fora do ar, vai ter a opção da Cefaz estar em modo de contingência, a gente vai falar isso mais para frente. Tá? Partindo para a segunda opção da consulta, nós podemos consultar uma nota fiscal pelo seu recibo, pelo seu protocolo e pela sua chave de acesso. Essas 3 opções a gente vai utilizar quando a nota fiscal estiver nessa situação aqui, ó, em azul, aguardando autorização. Porque assim, normalmente quando você faz a nota fiscal, você gera a estrutura que o site da Cefaz exige que seja criada para ser enviada para o site. E nesse momento ela recebe esses dados em forma de arquivo, no caso em forma de XML, e no mesmo momento nos passa um retorno. Se foi autorizada ou não, o motivo, nos passa um recibo, que é como se fosse uma comprovação que eu cheguei a enviar a nota, então existe um número chamado de recibo, número de recibo. E se a nota fiscal for autorizada, ela nos gera um protocolo, tá? Nos gera um protocolo de autorização. O protocolo é o que vai dizer de fato se a nota foi ou não foi autorizada junto à Cefaz, tá? Bom, partindo para o próximo item do gerenciador de nota, nós temos as funções. São
alguns artifícios que eu posso utilizar junto com o gerenciador. Eu vou falar de maneira bem rápida essa opção, que a gente vai tentar fazer algumas simulações na prática para podermos entendermos melhor para que é que funciona. Tá? Mas fazendo um pequeno resumo, em funções nós temos a opção de enviar nota fiscal por e-mail, né, quando o cliente precisa receber aquele arquivo, aquela nota fiscal que eu mandei para a Cefaz por e-mail. Ele pode exportar a nota fiscal que eu selecionar para um arquivo PDF. Tá? Retorno Web Service é quando eu preciso visualizar, por exemplo, eu envio a nota fiscal, ela foi autorizada ou denegada, e eu preciso verificar o retorno do Web Service da Cefaz, porque no retorno eu tenho mais informações do motivo que aquela nota fiscal foi ou não foi autorizada. Tá? Nós temos a opção de enviar movimento, que ele pega todas as notas fiscais que estão no gerenciador e cria um pacote em forma de um arquivo zipado, com todos os XMLs e PDF, para a gente poder mandar, por exemplo, para a contabilidade no final do mês. Né? E a gente percebe que muitas vezes nós teríamos que fazer isso manualmente, na pastinha das notas fiscais, separar as notas e mandar para o contador. O sistema já tem essa opção de fazer isso quase automaticamente. Você basicamente vai ter que clicar na opção e em seguida informar o e-mail do contador para poder ser enviado essas notas. Né? Nós temos a opção de duplicar a nota fiscal. É uma função bem interessante, por exemplo. Às vezes eu tenho uma nota fiscal extensa e eu preciso fazer uma nota fiscal bem parecida, ou às vezes até idêntica. Então eu não vou precisar redigitá-la de novo. Eu simplesmente posso vir aqui e mandar o sistema gerar uma nota fiscal clonada. Depois que ela estiver clonada, eu vou só mudando os dados que eu necessito. Tá? Na quinta opção das funções, nós temos a opção XML, que nos disponibiliza mais 3 opções. Eu posso visualizar um XML. Tá? O que é que isso acontece? Eu posso digitar a nota fiscal, então a nota fiscal já foi digitada, e por algum motivo eu tenho que ver a estrutura do XML que foi gerada. Tá? Então eu uso essa opção. Eu tenho ainda a opção de imprimir um XML externo. Tá? Muito utilizada essa opção quando eu recebo de algum fornecedor o XML da minha compra, e eu preciso imprimir, no caso, ou visualizar, né? Então eu posso usar essa opção para poder pegar o arquivo XML recebido pelo meu cliente, no caso pelo meu fornecedor, desculpa, meu cliente, né? Clientes são as pessoas que a gente manda nota. Então, para o meu fornecedor, eu vou visualizar o que é que vem na nota fiscal dele. E eu tenho a opção de exportar XML, né? Então, às vezes eu preciso só pegar aquele arquivozinho XML e mandar para uma pasta específica do meu computador para fazer algum trabalho, mandar para alguém, etc. Então eu tenho a opção de exportar só o XML para um lugar específico do sistema. E a última função são os links úteis. Né? Eu posso entrar aqui através do gerenciador no site da Nota Fiscal Nacional e posso entrar no site nacional na opção de consultar a chave. Tá? Como se fosse um atalho. Bem, então isso seria a nossa explicação teórica de como é que funciona o gerenciador de notas. Tá? A partir de agora, a gente vai fazer um procedimento, um exemplo físico, um exemplo real, de como seria todo esse processo de emissão de nota. Tá? Então, primeiramente, iríamos clicar no botão novo. Pronto. Ao fazer isso, o sistema já vai abrir para a gente a tela de emissão de nota fiscal. Tá? Aquela opção que a gente viu anteriormente em F8 iria basicamente abrir essa tela. A gente não iria usar através do gerenciador, a gente iria usar só diretamente a tela de emissão de nota. Tá? Bem, na hora que eu clico em novo, ele já vai abrir para mim a tela de nota fiscal e já vai fazer a sugestão da próxima sequência de nota que eu iria gerar nessa nova nota fiscal. Né? No caso, nesse nosso exemplo, vai ser a nota fiscal 132. Aí aqui no tipo eu escolho qual é o tipo de nota, saída ou entrada, né?
Então, acho que 99% dos casos vão ser saída. Em alguns casos bem específicos, a gente também poderia gerar uma nota fiscal de entrada, tá? Aí, nesse exemplo, a gente vai fazer, no caso, uma saída mesmo. Confirma a data de emissão, que no caso é hoje. A data hoje de treinamento desse vídeo que nós estamos gravando, por exemplo, é dia 14, né? Tenho que informar o CFOP. Bom, lembrando que esse CFOP informado é o CFOP padrão, que será utilizado pelo sistema na parte de emissão de nota para essa nota. Só que lá nos itens que a gente vai ver daqui a pouco, nós temos como informar um outro CFOP. Existem notas fiscais que elas possuem na sua composição mais de um CFOP, tá? Mas normalmente, eu acho que em 80 a 90% dos casos, o mesmo CFOP que eu informo como principal vai ser o mesmo que vai ser utilizado nos itens dessa nota fiscal específica, tá? Bom, para a gente poder continuar, vamos informar o código do CFOP, tá? Caso você não lembre, não recorde o código, você pode simplesmente clicar aqui nesse botão com uma lupa ou apertar F4, que o sistema vai trazer uma telinha de pesquisa com todos os CFOPs que eu tenho cadastrado no sistema, tá? Para esse teste, nós temos cadastrado 11 CFOPs, tá? Porém, sabemos que a quantidade de CFOP é bem grande, né? Bem mais do que isso. Só que, dependendo da forma que o sistema é configurado, a gente pode querer manter só alguns CFOPs, tipo assim, os mais utilizados, ou é possível também colocar todos os CFOPs que existem através de uma tabela fornecida pela Cefaz. Então tem lugares, tem empresas que gostam de possuir todos os CFOPs para poder selecionar, e tem empresas, para facilitar mais o processo de emissão de nota, preferem manter só os que vai utilizar. Tá? Nesse nosso exemplo, a gente vai utilizar o CFOP 5102, que é o CFOP geralmente utilizado para venda de mercadoria dentro do estado. Tá? Vou confirmar no OK. O sistema carrega para a gente o número do CFOP. Bem, cliente é o outro campo obrigatório nessa tela de emissão de nota fiscal. Tá? Lembrando que eu só vou poder emitir a nota fiscal se o cliente estiver previamente cadastrado. Então, se eu clicar aqui da mesma forma no ícone de pesquisa e, por exemplo, confirmar aqui no Enter, você viu que anteriormente, ao a gente pesquisar, por exemplo, o CFOP, já carregou uma listinha preenchida com os CFOPs. Como o cadastro de cliente geralmente é um cadastro mais extenso e às vezes tem mais registros, no caso, na sua composição, por padrão, ele não vai trazer a listinha. Ele vai trazer um campo de pré-pesquisa. Eu poderia colocar, por exemplo, aqui o nome inicial do meu cliente e confirmar no Enter para pesquisar. Ou, de fato, se eu quero todos os meus clientes cadastrados, eu simplesmente confirmo no Enter. Então ele dá clicar para a gente, vai listar todos os clientes que estão cadastrados no nosso sistema. Tá? Só que no nosso exemplo, para a gente conseguir ter um exemplo mais completo, né, nesse processo de emissão de nota, iremos fazer um cadastro de um novo cliente. Como eu falei anteriormente, eu só posso emitir a nota fiscal se o meu cliente está cadastrado. Tá? Mas como vamos supor que, nesse exemplo, ele não está cadastrado, vamos fazer o cadastro. Tá? Bem, nesse caso, eu não preciso sair dessa tela de emissão de nota. Não sei se vocês perceberam, eu tenho um botão de pesquisa aqui ao lado do cliente. E também tem um botão aqui ao lado, que é como se fosse um lápis, é um botão de edição ou cadastro do campo correspondente. Como eu estou aqui em cliente, esse botão irá criar ou carregar o meu cadastro de cliente. Então, se eu clicar aqui, ele automaticamente, para mim, abre o cadastro de cliente sem eu precisar sair da tela. Bem, vamos agora fazer um cadastro assim, simples e o mais rápido possível, só apenas para a gente poder frisar essa parte no sistema de emissão de nota. Tá? Vou clicar em novo e irei preencher os campos que são requisitados. Né?
razão social, nome fantasia, tipo, endereço, né? Porque se eu vou emitir a nota fiscal, eu preciso dos dados de endereço do cliente. Porém, eu vou demonstrar uma maneira rápida e mais precisa nessa parte de cadastro de cliente. Do lado do CNPJ, eu possuo um botão de pesquisa, tá? Muito parecido com o que nós tínhamos anteriormente. Porém, esse aqui ele é um pouquinho diferente. Ele vai me dar aqui, ó, algumas opções de pesquisa. Pesquisar na Receita Federal, pesquisar no Sintegra. Então, eu tenho duas formas de pesquisar um CNPJ para trazer as informações corretas e me poupar tempo em relação a esse processo de digitação, tá? Para esse exemplo, eu vou usar a opção do Sintegra, tá? Então, vou clicar aqui em Sintegra. Ele vai abrir uma consulta Sintegra, tá? Vou escolher o estado de origem do meu cliente, no caso Ceará, para esse exemplo. Confirmo. Aí o sistema vai carregar automaticamente o site do Sintegra dentro do sistema, tá? Lembrando que esse aqui, ó, é como se fosse o site do Sintegra. Ele está carregando dentro do sistema. Vou pegar aqui um CNPJ que eu tenho, tá? Vou consultar, como se estivesse dentro do site do Sintegra. Quando estiver nessa parte onde o site me trouxe os dados do cliente, desse CNPJ, eu simplesmente confirmo. Ok. Ele vai carregar para o sistema todos os dados que estão na página. Posso fazer uma conferência. Tá? E aperto OK de novo. Pronto. Automaticamente ele já nos trouxe para o cadastro de cliente a razão social, o nome fantasia, o CNPJ, a inscrição estadual. Já preencheu para a gente os dados de endereço do cliente. Tá? Já colocou para a gente o CEP. Então, assim, a gente tem um cadastro, posso dizer assim, correto. Então, que a possibilidade de eu digitar alguma coisa errada aí é mínima, porque eu estou pegando um site oficial, né? E eu simplesmente confirmo. Tá? Aqui ele está informando que o CNPJ já está cadastrado. Tá? É isso que eu queria realmente também mostrar. Eu peguei justamente um CNPJ que já existe para mostrar que se eu tentar cadastrar duas vezes o mesmo cliente com o mesmo CNPJ, o sistema irá recusar. Tá? Então, isso vai permitir para a gente criar um cadastro de clientes, no caso pessoa física ou pessoa jurídica, cujo CPF ou CNPJ não estejam cadastrados ainda. Tá? Então, aqui eu vou descartar essa inclusão. E vamos voltar aqui para a nossa tela de emissão de nota. Então, eu vou clicar aqui, ó, na pesquisa do cliente. Vou pegar esse cliente de teste que eu coloquei, ó, seria no caso 37. Ok, pronto. Ele carregou para o sistema para a gente o cliente da nota fiscal. Nós temos aqui também um campo empresa. Tá? Vou dar uma explicaçãozinha rápida para que serve esse campo, mas eu vou até esclarecer que esse campo é muito pouco utilizado. Tá? Ele existe em casos bem específicos de emissão de nota, onde eu tenho mais de uma empresa para emitir nota fiscal e eu preciso fazer essa emissão a partir de um mesmo lugar. Então, eu posso criar subempresas para o sistema pegar os dados do emitente de maneira separada, só que no mesmo lugar. Tá? Então, no nosso caso, dificilmente vai ser utilizado. Um caso bem específico mesmo. Tá? Na opção modelo, a gente mantém o modelo de NFE, que é o modelo da nota fiscal eletrônica. Tabela padrão. Tá? O que seria essa tabela para o sistema? Nós temos uma configuração interna e podemos criar tabelas para a emissão de nota. Tá? E essas tabelas de emissão de nota, elas podem ser configuradas em percentuais, de acordo com, vamos imaginar, o preço oficial do cadastro. Tá? Como se fosse assim, uma tabela cliente especial, onde a gente emite nota fiscal com 50% do valor oficial, por exemplo. Então o sistema tem como já fazer um cálculo, se necessário, em cima do preço oficial para a emissão de nota. Tá? Também é utilizado em alguns casos específicos. O pagamento por default, por padrão, será sempre à vista.
Porém, nós temos outras opções, prazo e outras, tá? Lembrando que se eu colocar aqui prazo, eu sou obrigado a informar logo abaixo, no financeiro da nota, os vencimentos referentes a essa nota fiscal do financeiro dela, entendeu? Por exemplo, se eu tiver gerado 3 boletos, eu sou obrigado a informar os 3 boletos da nota fiscal com os seus respectivos vencimentos, tá? Mas no nosso exemplo, vamos deixar à vista mesmo. Bom, no item da nota fiscal é o lugar onde a gente vai colocar os itens referentes a essa nota, tá? Aqui é a parte principal, como se fosse o cabeçalho da nota, e aqui é a parte que eu vou informar os itens. Então, clico nos itens da nota fiscal, ele irá nos abrir uma tela, tá? Onde eu irei informar cada item que vai compor a minha nota fiscal, tá? Um pré-requisito também, assim como a gente falou anteriormente, eu preciso ter os meus produtos previamente cadastrados no sistema. Então, eu só vou poder emitir nota fiscal de produtos que estão cadastrados. Por quê? Até porque no cadastro é que eu faço toda aquela informação de como esse produto vai ser tributado, né? Então, é por isso que é um pré-requisito o produto estar previamente cadastrado. Assim como as outras partes do sistema que a gente tem a opção de pesquisar, o item da nota fiscal não é diferente. Eu tenho um botãozinho ao lado que eu posso clicar, que é a pesquisa de produto. E tenho aqui ao lado o botãozinho de adição de produto. Eu posso incluir o novo produto ou editar o já existente, tá? Bom, primeiramente eu vou clicar no botão de pesquisa. Posso carregar todos os produtos. Tá? Posso também fazer uma pesquisa detalhada. Por exemplo, se eu apertar Enter, estou carregando todos os produtos. Bem, retornando aqui na nossa pesquisa de produto, a gente vai selecionar um produto que eu vou emitir a nota, tá? No nosso exemplo, eu vou pegar aqui, por exemplo, esse produto aqui, vou confirmar no Enter, e automaticamente eles nos traz já o produto, né? Já traz sua tributação, tá? Que está no cadastro para esse produto. E a partir de agora eu vou só confirmando aqui, ó. Enter. Perceba que nós temos em cima o código do produto e a descrição do produto. E embaixo nós temos código fiscal e descrição fiscal do produto. Tá? Por que existe isso no sistema? Porque às vezes o produto ele tem uma nomenclatura interna e tem uma nomenclatura externa quando for emitido nota fiscal. Né? Porque é comum, isso é muito comum mesmo, as empresas quando vai comprar um produto, adquirir um produto para fazer a sua comercialização, elas utilizam a descrição do produto do fornecedor. Né? E às vezes é uma descrição meia estranha, meia confusa, mas para controle fiscal, né, controle das emissões de nota, eles preferem manter esse nome. Né? Só que internamente eles gostam de utilizar um nome mais familiarizado, mais comum. Então é por isso que nós temos os dois. Quando eu carrego o código, o produto, ele vai me carregar como eu cadastrei esse produto na parte de produto, na descrição fiscal. Tá? E para efeito de nota, o que vai nos importar vai ser o código fiscal e sua descrição. Tá? Então eu só vou confirmar, nesse caso, a descrição do produto, a descrição fiscal é a mesma. Confirmo o preço do produto. Vou confirmar a tributação, tá? Como essa empresa está configurada no sistema como uma empresa simples nacional, ele só vai carregar para a gente os códigos de situação tributária do produto do Simples Nacional, né? Que vai do código 101 ao 900. Nesse exemplo, esse produto foi configurado com o código 400, tá? Mas pode existir outros produtos com outro tipo de código, tá? Entre esses que a gente está listando aqui. Agora perceba que ao escolher o código, alguns campos que eu informo os percentuais de tributação, eles ficam com uma coisinha diferente. São justamente os campos que não são utilizados para essa tributação. Por exemplo, se eu colocasse aqui a tributação
201, ele iria habilitar para a gente outros campos. Ó. Tá vendo? À medida que eu vou escolhendo os códigos, ó, ele vai liberando alguns campos embaixo e bloqueando outros. Por exemplo, o código 300, o código 400, o código 900, tá vendo? Por exemplo, 201 seria um código do Simples Nacional que ele tem um percentual de CMS, porém ele não tem um campo de redução. Já o 103, isenção de CMS, o único campo que ele vai liberar para a gente informar seria o ICMS antecipado. Ou, no caso do IPI, se tivesse. Tá? Então vamos manter o código que a gente fez a amarração no cadastro de produto. Ó, não vou informar percentuais, não vou informar antecipado, não tem IPI. E aqui eu vou informar a quantidade de produto. No caso, vamos colocar aqui apenas um produto. Aí, na hora que eu aperto o Enter na quantidade, como a gente fez, ele vai salvar na lista de produtos e vai colocar o cursor de novo no começo, para a gente colocar o próximo produto. Tá? E assim a gente vai colocando quantos produtos for necessário para satisfazer essa nota fiscal. Pode ter 10, 20, 30. Eu já vi notas fiscais com quase 100 itens. Então, depende muito de para quem você está emitindo e o que você de fato precisa colocar na nota fiscal. Tá? E se por algum motivo errar aqui a inclusão do item, eu apenas seleciono o item e posso clicar em excluir. Que ele tira para a gente o item da nota fiscal. E de novo eu posso digitá-lo. Vou confirmando. Quando chegar na quantidade, eu ponho a quantidade e aperto Enter. Tá? Se eu precisar aplicar um desconto nessa nota fiscal, eu tenho a opção de desconto aqui. Tá? Por exemplo, posso colocar um desconto de 10%. 10. Como a nota fiscal é só 1 centavo, basicamente o desconto não vai nem aparecer. Né? Mas se fosse uma nota fiscal maior, o sistema ia fazer o cálculo aqui do desconto. Né? E se eu quiser zerar o desconto, eu simplesmente abro de novo o ajuste. Posso deixar de novo e simplesmente confirmo o ajuste zerado. Ele simplesmente tira o desconto do produto. Pronto. Então, nesse momento, a gente fez já a emissão de um item. Né? E outra, só para a gente poder ainda falar mais alguma coisa sobre isso, eu tenho aqui embaixo uma opção de incluir o frete no cálculo do imposto. Eu vou marcar essa opção quando a nota fiscal em questão que eu estou emitindo, ela precisa sair junto com ela os valores correspondentes de frete que eu informo nessa parte anterior. Tá? Por padrão, ele vai vir desmarcado, mas dependendo da situação a gente marca para poder o sistema entender esse processo. Tá? E aqui na parte dos itens que a gente acabou de fechar no X ou no ESC, né, eu volto de novo para a nota fiscal. Então aqui simplesmente eu vou voltar para as outras abas da nota fiscal e posso preencher ainda mais algumas coisas que eu não comentei anteriormente. Por exemplo, aqui eu vou informar os dados de transporte e carga, posso informar uma transportadora, posso informar um tipo de frete, posso informar, por exemplo, os volumes que estão sendo transportados, são quantos, qual é o tipo, se é um fardo, uma caixa, se são... Então aqui eu vou dizer qual é o tipo de volume, o peso bruto, o peso líquido, tá? E aqui eu tenho um campo que a gente comentou anteriormente, incluir o frete no cálculo do imposto. Então ele vai pegar esse valor aqui, ó, que colocar no frete, e vai fazer um rateio nos itens quando for emitir a nota fiscal. Tá? Se eu simplesmente colocar aqui o frete e não marcar essa opção, o frete irá aparecer. Porém, ele não vai aparecer no total de produto, né? Não vai participar do cálculo da nota fiscal. Vai aparecer apenas de maneira informativa na nota.
Bom, essa parte principal da nota é a parte que geralmente a gente utiliza, tá? Porém, nós temos aqui uma abazinha outros, que eu vou informar aqui os dados do rodapé da nota fiscal, alguma observação que eu queira colocar no corpo da nota, tá? Então eu vou fazer isso aqui. E aqui eu tenho uma informação para o fisco, tá? Lembrando que na nota fiscal eu tenho dois campos de observação, que eles são distintos, né? Eu tenho as minhas observações e as minhas observações para o fisco. Então eu posso colocar em lugar diferente também. E na abazinha, na terceira aba, NFE, aqui eu faço algumas configurações que saem um pouco do cotidiano da emissão de nota. Quando eu emito nota fiscal, por padrão, a finalidade vai ser normal, a forma de envio vai ser normal, e dependendo do CFOP que eu escolho aqui, ó, ele vai colocar interna, interestadual ou exterior. Tá? E logo abaixo eu tenho a informações de emissão. Para informações de emissão, eu tenho a opção de adicionar uma nota referenciada. Tá? Esse caso, ele não vai participar muito do seu cotidiano de emissão de nota, mas ele vai ser utilizado quando eu precisar fazer, por exemplo, uma nota fiscal de devolução. Nota fiscal de devolução, eu sou obrigado a informar a chave das notas fiscais que eu estou devolvendo. Por exemplo, vamos imaginar que eu recebi durante um período 10 notas de um fornecedor e preciso devolver alguns itens de cada nota, ou dessas 10, só 5 eu preciso devolver alguma coisa. Então, se são produtos de 5 notas, eu preciso informar em 5 chaves aqui dentro. Tá? Então, vamos dar aqui um exemplo. Se eu precisasse colocar aqui a nota fiscal de devolução do meu fornecedor, clicar em adicionar, ele vai pedir justamente o código da nota fiscal, né? Aquela chave de 44 dígitos. Vou colocar aqui e confirmo. Aí ele vai colocar na listinha. E assim eu vou podendo colocar outras notas se existirem para esse caso. Logo abaixo eu tenho a informação do consumidor. Por padrão, ele vai perguntar se é consumidor final. O sistema coloca não. E presença do comprador, se ele está presente, normalmente colocamos não. Tá? Mas no sistema de nota fiscal eu tenho outras opções. Presencial, internet, teleatendimento, entrega a domicílio, presencial fora de estabelecimento e outros. Tá? E no consumidor final, se ele é consumidor final, não, ou se ele é consumidor final. Tá? Lembrando que o consumidor final geralmente é utilizado para pessoas que não estão cadastradas junto com a Secretaria da Fazenda para fazer a utilização desse crédito. Normalmente são pessoas físicas, tá? Então, nesse caso, a gente utiliza como consumidor final. Fazendo apenas uma pequena ressalva. Quando for feita uma venda para fora do estado, para pessoa física, sempre vai ser consumidor final. Porém, quando não for pessoa física ou pessoa jurídica, for para dentro do estado, nem sempre vai ser obrigado a informar essa informação, tá? Colocar essa informação de consumidor final. Bom, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, a gente fez essa explanação aqui do específico da NFE. Lembrando que isso aqui é pouquíssimo utilizado, normalmente você vai ter que se preocupar com isso, tá? Bom, temos a parte de integração, onde eu posso fazer o envio da nota fiscal por aqui também, tá? Tanto eu posso fazer pelo gerenciador, como posso fazer pela própria nota. Como eu estou usando o gerenciador, não vou me preocupar muito de utilizar a parte da nota fiscal, ou a parte de envio. E no processamento eu vou ter as respostas dessa fase. O recibo, a chave, o protocolo, o arquivo e o lote. Bom, simplesmente vou confirmar aqui a nota fiscal. Ele vai carregar para mim aqui no gerenciador. Ó, você pode ver que o status vai estar como enviada. Perceba que aqui ao lado eu tenho um símbolo de mais. Se eu expandir, eu posso ver os itens dessa nota. Se eu clicar de novo, eu vou contrair. Pronto. A nota fiscal está digitada. Né? Porém, está no status não enviado. Então, contabilizou aqui 1 centavo. Bom, a partir de agora, eu preciso agora finalizar esse processo. Vou fazer o quê? Vou fazer um envio para a Cefaz.
Antes de enviar para a Cefaz, eu posso ainda utilizar algumas coisas. Por exemplo, se eu quisesse só visualizar essa nota fiscal, sem emitir para a Cefaz, eu clico em imprimir, e o sistema irá nos mostrar a nota fiscal gerada. Você pode ver que ela está sem valor fiscal. Por quê? Porque a nota fiscal não tem ainda o protocolo de autorização. Se não tem protocolo de autorização, ela não está autorizada pela Cefaz. A gente usa essa opção aqui de pré-visualizar, às vezes quando a nota fiscal é muito extensa, né? A gente precisa fazer uma pré-conferência. Então a gente faz essa opção de imprimir antes de enviar. Tá? Porém, para a gente finalizar o nosso processo, vamos clicar em enviar NFE. E aparece a mensagem para a gente, autorização, autorizado o uso a NFE. Quer dizer, a gente mandou para a Cefaz e ela nos respondeu com a autorização. Aí automaticamente o sistema vai abrir para a gente a nota fiscal. A nota fiscal autorizada, ó. Ela foi autorizada porque ela tem aqui o protocolo. Tá? Como a gente está fazendo um treinamento em modo de homologação, irá aparecer essa mensagem aqui. NFE em modo de homologação. Quando você estiver trabalhando no modo de produção, que é o modo, podemos dizer assim, oficial, né, valendo de verdade, essa mensagem não chega a aparecer. Tá? Pronto. Nota fiscal foi autorizada pela Cefaz. Se você for, por exemplo, em editar essa nota, for aqui em NFE processamento, você vai ver, ó, foi gerado um recibo, foi gerado uma chave, um protocolo, está aqui o XML gerado. Ó. Esses dados aqui de cima são dados que são fornecidos pela própria Cefaz. Tá? Então não são dados que o sistema vai gerar. Isso aqui é para demonstrar que realmente ela foi enviada e foi autorizada junto com o fisco. Tá? A situação dela está como autorizada. Pronto, e a partir daqui a gente pode usar os outros artifícios do sistema. Por exemplo, se eu precisasse mandar essa nota fiscal para o nosso cliente, por exemplo, poderia aqui em funções. Né? A partir de agora, essa parte de funções eu vou utilizar bastante. Está autorizada? Quero mandar para o cliente? Vou aqui, ó, enviar nota fiscal por e-mail. Aí só vai dizer assim, não existe nenhum e-mail definido no cadastro para esse cliente. Quer dizer, se lá no cadastro de cliente não informar o e-mail, ele vai dar essa mensagem e vai me perguntar qual é o e-mail do cliente. Tá? Para o nosso teste, eu vou colocar o meu e-mail pessoal e vou enviar para ele, para vocês verem como é que vai chegar esse e-mail. Aperto OK. Aí automaticamente o sistema preenche para a gente aqui o e-mail de envio, no caso está configurado com o e-mail do próprio sistema, tá? Lembrando que a gente pode configurar com o seu e-mail, no caso, o e-mail do próprio cliente. Estou enviando para alexandremario@hotmail.com. Se eu for aqui nos anexos, você pode ver que nós temos aqui o PDF que ele exportou e o XML original da nota fiscal eletrônica. E aqui eu posso colocar alguma mensagem que eu queira colocar junto com o cliente. Teste de envio de e-mail, por exemplo. Confirmo. Pronto. O e-mail foi enviado com sucesso. Clique em fechar. Tá? Agora eu vou me logar aqui no meu e-mail para vocês verem como. O e-mail que a gente há pouco enviou pelo sistema, está aqui, ó, chegou na minha caixa de entrada. Vendo? Com os anexos e aquela mensagem que a gente colocou. Bom, e a partir daqui eu posso fazer outras situações. Posso gerar apenas um PDF, como a gente falou anteriormente. Posso enviar o movimento para a contabilidade, se tivesse mais notas, lógico, né? A gente não faz isso todo dia. Normalmente a gente faz no mínimo um período de uma semana, normalmente no mês todo, tá? A partir dessa nota fiscal, vamos fazer agora o outro procedimento. Vamos imaginar que essa nota fiscal, por algum motivo, ela precisa ser cancelada, como eu falei anteriormente. Então a gente vai vir aqui, por exemplo, marca a nota fiscal, vou clicar em excluir e vou clicar na opção cancelar a nota fiscal. Tá?
Bem, a gente vai agora fazer o cancelamento dessa nota, tá? Aquela opção que eu falei anteriormente, eu vou tentar apagar, excluir a nota do sistema. Ele não vai deixar, porque ele vai falar que a nota fiscal é uma nota autorizada, então sua exclusão não é mais permitida pelo sistema, tá? Então essa terceira opção eu não vou poder utilizar para esse caso, né? Se eu tentar inutilizar, vai dar a mesma mensagem. Como a nota fiscal já foi autorizada, eu também não posso inutilizar ela mais. Sobrando apenas a primeira opção, que é a opção cancelar. Aí ele vai perguntar, deseja cancelar a nota fiscal 132? No caso, é a nota fiscal que nós queremos cancelar. Vou confirmar que sim. Nesse momento, ele vai abrir uma telazinha que eu vou precisar informar o motivo do cancelamento. Então, eu tenho que colocar alguma coisa. Tá? O fisco nos obriga a colocar pelo menos uma explicação, uma observação, por que eu estou cancelando em no mínimo 15 caracteres. Então, para esse exemplo aqui, eu vou colocar que houve um erro no processamento interno. Então, quando eu fui emitir a nota fiscal, houve um erro no processamento interno, que a nota fiscal foi por algum motivo errada. Então, eu vou confirmar, aguardo uns instantes, e recebo a resposta da Cefaz, evento de cancelamento de nota fiscal enviado com sucesso. Aí o sistema muda o seu status de autorizada, que estava verde, para cancelado. E todas essas coisas que nós fizemos, autorizar, cancelar, se você entrar no site do Fisco, da Cefaz, você vai localizar isso lá, entendeu? Lembrando que às vezes a gente pode emitir uma nota fiscal agora, né, são 10h05 da manhã, às vezes demora um pouco para constar na base oficial da Cefaz. Às vezes, o que acontece? Às vezes entra naquele momento e às vezes demora um pouco. Por quê? Na verdade, essa nota fiscal ela é autorizada pelo estado, no caso que eu estou trabalhando, nesse caso é o Ceará. E o Ceará ele é responsável por mandar para a base nacional esses dados. Então, às vezes é feito na mesma hora e às vezes acontece de ter um atraso. Já aconteceu o caso de demorar quase um dia para aparecer na Cefaz do Nacional. Entendeu? Aparecia na Cefaz do Ceará, mas não aparecia na Cefaz Nacional. Mas quem faz esse trabalho de atualizar a base nacional é o estado de origem de emissão de nota. Tá? Vamos lá então. Agora, para a gente seguir em frente, já fizemos uma emissão de nota, já fizemos um cancelamento, já fizemos a envião por e-mail, né? Então essas três situações são as situações mais cotidianas que vai ocorrer. Gerar a nota fiscal, enviar para a Cefaz e enviar para o nosso cliente. Em casos, vai ser constante isso, lógico, né? O cancelamento dessa nota fiscal, quando necessário, tá? E com isso a gente consegue, então, fazer o nosso treinamento, nossa explanação do processo habitual de emissão de nota fiscal pelo sistema Finança em Marcha. Tá? Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.